Olá, eu sou a Cláudia Penteado, editora-chefe da Fast Company Brasil. Hoje você vai assistir alguns trechos da minha conversa com o rabino Newton Bonder, que tem como linha mestra o tema do recomeço. Newton é gaúcho, mora no Rio de Janeiro, é líder espiritual da Congregação Judaica Brasileira, escritor, autor de mais de 20 livros, sendo que um deles é a Cabala e a Arte de Preservação da Alegria, pela editora Rocco. Talvez o seu livro mais conhecido seja Alma e Moral, que se transformou em peça teatral encenada pela Clarice Nisquier durante 14 anos. O Newton também é dramaturgo do mais recente espetáculo Cura, da Deborah Coker. Seja bem-vindo, Newton. Existe isso, mas eu sou uma pessoa que não acha que esse evento ele tem assim, um impacto tão duradouro, digamos assim, na sua própria essência. Eu acho que algumas coisas vão ter sido aceleradas, processos que o mundo já vinha iniciando e que eu acho que tiveram aqui foram turbinados, mas por isso que eu não acho que temos exatamente um recomeço de nada. Temos uma história. A história foi muito afetada, e então cada um de nós vai ter essa sensação de vários recomeços, mas a vida nunca parou, e acho que é mais a nossa sensação que está aqui presente. A gente vai ter uma memória mais lúcida, com o passar do tempo, desse ano e meio que a gente viveu sob pandemia, do que os anos, talvez, 2018, 2017. Nem referências tão claras a gente vai ter desses tempos, mas é porque a gente também não estava tão ligado, a gente não estava tão vital, a gente não estava ali pensando na vida. Mesmo que ali estivessem também sentimentos difíceis, até negativos, mas assim, um nível de despertar, estar acordado, diferenciado de outros tempos. Isso é alegria. Despertar significa uma qualidade de atenção maior. O que significa a gente estar agora acordados? É que a gente está ligado. Na hora que a gente acordou de manhã, que era um período de torpor, que tinha toda uma qualidade, um significado relacionado com a noite, mas de dia, que é o nosso tempo de caça, de busca de sobrevivência, os seres humanos são, não todos, mas os seres humanos são mais caçadores de dia. Então a gente costuma trabalhar de dia, então é quando a gente tem que estar atento, muito atento, prestando atenção nas coisas. Então é interessante essa fronteira entre o controle e você estar sensível, sensibilizado ao que está acontecendo no momento. Acho que todo empresário tem tem que fazer essa escolha, em vir com uma estratégia já pronta, com uma construção já elaborada, que tenta ser o mais esperta possível, mas às vezes vai passar ao largo da oportunidade. A oportunidade, ela é do momento, ela é de ela precisa não ter esse foco, ela precisa ter uma amplitude maior, e aí você enxerga coisas que, às vezes, na estratégia ficam de fora. Então, é interessante essa reflexão, mas eu acho que nós ficamos todos, nesse período, muito mais despertos. Fomos sacudidos das nossas escolhas de vida, que já tinham ali, a gente tinha projetos, planejamentos, seja de trabalho, seja na área de viagens, pessoal. E quando aquela situação acontece, parece a princípio que você está sendo limitado. Mas a surpresa, e eu vi muita gente comentar isso, é que a sensação no segundo momento era de não estar sendo limitado, ao contrário, de que de repente houve um aumento das possibilidades de você se imaginar. Desde as pessoas que foram morar no campo, desde as pessoas que se imaginaram fazendo outras coisas,
porque as coisas que elas estavam fazendo ficaram mais impossibilitadas, né? Então é muito interessante essa relação da vida. A vida, ela, quando tudo está no lugar, né, você aumenta o controle e diminui as oportunidades. Quando as coisas estão fora de lugar, obviamente o controle fica prejudicado, mas as situações, as oportunidades, elas se multiplicam e a gente consegue enxergar isso com mais facilidade. Só o ser humano inventou essa coisa de permanência. Todo mundo é impermanente, né? Não só as coisas, todos os outros seres desse planeta são impermanentes, tão impermanentes que eles nem pensam sobre isso, né? Então o ser humano é que tem essa necessidade, essa construção que a gente fez de um personagem que nos habita, tudo isso gerou para todos nós essa preocupação e que será, né, como será o próximo momento, que será como pode existir tudo sem mim. Então, eu acho que é isso que complica a nossa visão de mundo e todo ser humano, obviamente, a gente não consegue voltar a essa ingenuidade, essa inocência que encontra uma harmonia com a impermanência de tudo, mas a gente tem que brigar muito, porque essa palavra, então, se você tiver uma relação, um casamento, e você quiser que ele permaneça alegre, você não pode considerar assim, até que a morte os separe, que há uma sensação muito grande de impermanência que a sociedade tenta trazer para nós. E a melhor maneira de você matar uma relação é essa sensação de que você tem um contrato vitalício. Não funciona na política, eu falei polícia, mas também não deve funcionar, mas na política não funciona, no casamento não funciona com certeza também. É porque o permanente não é a vida talvez essa nem seja a melhor palavra, né? Porque ela já é uma negação da permanência, já tem aqui uma negatividade, né? A vida é movimento, o movimento da vida não é triste, não é mórbido, e essa tal de impermanência eu acho que é um desejo nosso aí de controlar, né, questões humanas. Eu não sei se realmente aconteceu com qualidade, se as pessoas conseguiram fazer, aprofundar um conhecimento sobre si mesmas, mas eu acho que houve essa reflexão, né, sobre o significado das nossas, como encaixa, por exemplo, os nossos empregos, as nossas funções, como elas se encaixam com a nossa vida, né? Como é que isso não pode ser duas coisas que andam paralelamente. Acho que isso é uma forma de autoconhecimento, parar e repensar a vida e tirar, digamos, essa fragmentação que é tão comum da gente não... Né, e faz as pessoas pensar. Uma das coisas que eu acho que é mais objetivas é o resgate digamos assim, da importância da casa. Porque normalmente a gente, até lá os 2019, na nossa realidade urbana, basicamente você ia para o trabalho, onde você passava a maior parte do seu tempo, e ia para casa para comer e dormir, né? Então a casa assim, era assim, o fechar do dia, né? É aquela coisa assim, e as pessoas se deram conta assim, de que a casa ela tem um lugar muito mais importante, uma proeminência da casa na importância das coisas da sua vida. E isso eu acho que foi uma surpresa para as pessoas. Então, assim, a casa não é uma interrupção do trabalho. Parece óbvio, mas eu acho que as pessoas passam a tratar isso, né? E aí a descoberta desse lugar que elas querem agora cuidar. A casa tem que ter qualidade, porque é ali que eu moro, ali que eu estou a maior parte do meu tempo, né? Então, assim, eu acho que isso tudo é uma forma de autoconhecimento, de como as pessoas passaram a reorganizar a sua
existência e levar mais em consideração não os padrões que a sociedade traz, impõe, mas internamente o que é fundamental, o que é essencial para elas. Eu não atribuo isso à pandemia, não. Eu acho que isso é um movimento que as novas gerações estão trazendo. Eu acho que tem acompanhado isso com os jovens atualmente. Eles realmente têm uma percepção, essa ideia de se encaixar numa empresa, funcionar, né, nesses tempos determinados, né, de 9 às 5 da tarde, ou né, seja lá o que for, já não vinha encaixando com uma visão de mundo dessa nova geração. Além disso, o mundo não está oferecendo mais bons trabalhos. O mundo oferece naturalmente esses trabalhos assim, de empregabilidade, etc. Eles são geralmente eles aparecem, né, digamos assim, a um grupo muito pequeno que pode ocupar cargos de maior, né, no topo das empresas e tudo mais. E aí o que é oferecido dentro das empresas, eu acho que não interessa muito, porque as pessoas têm um olhar para o mundo com mais informação, né? Elas não querem, elas têm um desejo, uma ambição que eu acho que é positiva, sabe, de crescer, né? Antigamente você tinha muito aquela coisa assim, né? Se você conseguisse uma coisa que fosse digna e, né? Então é positivo esse movimento ambicioso das pessoas, até um certo limite, obviamente, o mundo também tem outras questões, mas eu acho que as pessoas estão mais, tomaram mais propriedade de si mesmo, elas se veem, elas são agentes de um personagem de trabalho, e não só um indivíduo que né, ganha um título ou tem uma função específica e ali funciona só naquele lugar. Assim como nós somos todos hoje policulturais, né? Nós não vivemos só numa vila onde eu sou judeu e eu vivo só o que os judeus vivem e tudo mais. Eu participo de várias outras realidades culturais. Eu acho que as pessoas não conseguem se sentir também ali só fazendo aquilo. A não ser que ela seja um artista, um artesão, onde ela tem um crescimento pessoal numa função. Senão as pessoas querem experimentar várias coisas, as pessoas querem se experimentar. Então é toda uma outra construção. Eu acho que é aquela coisa assim, o que você quer ser quando você crescer? Né? Tipo assim, pergunta, como assim? Vem de novo aquela questão da permanência. Eu vou virar engenheiro e serei engenheiro para sempre e é isso. Né? Vai se casar para sempre, vai ser engenheiro para sempre. Eu acho que esses padrões culturais, eles estão em profunda transformação. Esse fenômeno das trincheiras, ele existe, ele se chama medo, né? Isso não é espiritualidade. Tá? Então, quando a gente tem medo, a gente chama mãe, pai, Deus, o que for. Né? Eu não acho que isso é espiritualidade. Então, assim, ficamos todos com mais temor, né? Mas ao mesmo tempo é a mesma coisa que acontece quando as pessoas ficam mais idosas, com mais idade, e elas começam a frequentar as sinagogas, as igrejas, né? E aí todo mundo começa a dizer, tá com medo de morrer, agora quer ficar perto de Deus, né? E tudo mais. E tem esse fenômeno do medo, né? Mas eu acho que o que acontece também é as pessoas amadurecem, elas se graduam de si mesmas. E de certa forma, se você parar para pensar, a materialidade, né, o apego à vida material, ela é uma forma de imaturidade. Né? Que todos, né, quando você é jovem, você é imaturo, e parabéns por ser imaturo. Né? Inclusive, tem um monte de coisas que só são boas de se fazer na vida de forma imatura. Né? Depois elas nem têm tanta graça, ou elas têm custos tão perceptíveis, que elas jamais vão ser tão
graciosas na vida. Então, o que é, na verdade, a espiritualidade? É um despertar, é uma forma de inteligência, onde você questiona o que a cultura te apresenta de forma mais superficial, que é viver a vida, né? Naquele período antigo era muito aquela coisa, as grandes empresas que queriam vender o cigarro, o refrigerante, né? Era assim, né? A alegria de viver, né? Era juntar as coisas materiais com o prazer de viver. Quando você vai ficando mais maduro, você entende que as coisas têm uma outra densidade. Então, eu acho que esse despertar, seja em momentos difíceis, como pode ser uma pandemia, pode ser uma doença pessoal, pode ser uma perda pessoal, eles fazem você refletir e se aprofundar na vida. A espiritualidade é um aprofundamento na vida, né? Somos todos crianças, somos todos vulneráveis e aí a gente apela para qualquer coisa, né? Pode ser Deus, pode ser qualquer coisa, né? Mas é muito importante fazer essa distinção de que as pessoas, em dado momento, elas se dão conta que muitos dos valores que a gente tem como certos de que são, é isso que é o mais importante na vida e tudo mais, que à medida que o tempo passa, as pessoas vão se dando conta que elas têm que reformular esses conceitos. Eu sempre achei que tudo assim, tudo que é, digamos, legítimo na vida, que tem algo a dizer como uma expressão, uma manifestação da nossa humanidade, né, se entrelaça e é importante um para o outro, né? Então, assim, eu acho que tem, assim, vai se aproximar de 4 décadas que, por conta de livros que eu escrevi, alguns eram diretamente relacionados com o mundo dos negócios, Cabala do Dinheiro, Esse Segredo Judaico de Resolução de Problemas, que eram livros que o mundo empresarial achou interessante para uma reflexão, e exatamente porque era o despertar, as empresas se davam conta que na competitividade com outras empresas, cada vez mais um refinamento era importante. Não era importante só você pensar, se você tem uma fábrica de plástico, que você vai só conhecer, só ler né, material relativo a essa esfera. As pessoas se deram conta que tinham inovações, tinha tecnologia, mais do que isso, tinha outros olhares, né, em que as pessoas podiam se antecipar, né, havia toda uma outra percepção, o mundo se tornava cada vez um mundo mais, digamos assim, sofisticado, né, demandando vários tipos de conhecimento. Então, já há 40 anos atrás, eu ia às empresas, no princípio eu me perguntava assim, o que eu estou fazendo? Estou indo pelo retorno financeiro, em parte eu ia mesmo, né? Mas o que eu estou fazendo? O que eu estou oferecendo para essas pessoas? Então, para mim, tinha algumas coisas que eu consegui identificar, que era, o mundo empresarial, ele tem uma parcela muito importante da inteligência do país ou, né, da sociedade. Assim, qualquer inteligência, porque a inteligência é muito objetiva. Então, a inteligência, se você provocar a inteligência com inteligência, ela imediatamente se interessa. Ela nunca vai dizer, não, isso está fora do meu escopo, né? Se você apresentar alguma coisa inteligente, imediatamente a inteligência te oferece atenção. Então, assim, essa foi a minha relação com o mundo empresarial, reconhecendo uma inteligência inerente nas pessoas, que para mim às vezes me surpreendia porque era de uma profundidade, de uma sensibilidade, porque normalmente a gente acha, o mundo dos negócios é rude, é ali, pragmático, não quer saber. Mas quanto mais você encontrava inteligente, tem que ter inteligência, né? Quanto mais você encontrava inteligência, mais esse interesse em se comunicar com outras inteligências. E inteligência quer sempre absorver outras inteligências. Então,
é quase como se fosse uma curiosidade. Né? Quando alguma coisa inteligente, encontrava uma coisa inteligente que estava numa linguagem totalmente estranha, quase um ET, um extraterrestre, né? Aumentava ainda mais esse interesse. Né? Então, acho que essa foi a conexão naquele momento. E, para mim, era interessante, porque eu também vinha de um universo, suponho eu, de inteligência, né? E encontrar aquelas pessoas com aquele tipo de sagacidade, né? Acho que tem uma coisa assim muito, né, cirúrgica de observar a vida, a realidade. Então, eu também ficava como um ser inteligente querendo absorver e aprender e aproximar as coisas que eu estava dizendo dessa outra constatação da realidade por um outro ângulo. Eu acho que as empresas agora, na pandemia, elas ficaram muito flexibilizadas. Né? Então, agora, sim, eu sinto um interesse muito em alegria, né, nas emoções humanas, assim, uma coisa que as empresas normalmente evitavam. Elas queriam alguma conexão com algo pé no chão, que pudesse oferecer uma reflexão ao seu, né, aquele público da empresa, que pudesse... O que eu tiro dali? O que vai sobrar dessa conversa para a nossa empresa, para o nosso produto, etc. Uma aplicabilidade, uma expectativa de aplicabilidade. Eu acho que agora ficou um pouco mais flexível, porque já nos interessa, empresas, né? Elas já pensam assim, já nos interessa o bem-estar, né? Estar em casa ou estar aqui, como que as pessoas vão... Né? Eu acho que é uma preocupação muito interessante do mundo empresarial, é como atrair o seu trabalhador para o trabalho. Antes é totalmente... Você vem aqui, bate o ponto, sai daqui. Né? Agora, se você quiser reter esse personagem, como a gente falou, ele hoje está com as malinhas prontas. Né? Debaixo da mesa de cada funcionário tem uma malinha pronta. Né? E o mercado todo sabe disso. Então, eu acho que ficou empoderado o empreendedor de si mesmo. Né? Então, as empresas têm que inventar distração, sociabilidade, uma série de outros retornos que não só o financeiro, que são esses fringe benefits, que sempre foram muito prazerosos. Os grandes empresários sempre tiveram isso, né? Que eram esses benefícios que eram oferecidos, né? Isso já tem longa data, e que era o desejo de fazê-lo feliz. Né? Quando você tinha um CEO lá, etc., né? Ou né, em outros cargos, etc., era já uma preocupação com a preservação do seu funcionário. Né? Eu acho que hoje isso é muito presente. Né? O ambiente de trabalho que não tiver um pouco de cara de casa vai ter dificuldade de competir não só com outra empresa, mas com a própria casa desse funcionário, em que ele vai pensar, acho que eu vou ganhar um pouquinho menos e vou tentar fazer isso lá de casa. Sabe? Então, é interessante essa renegociação que eu acho que a pandemia ofereceu, o que demonstra que, em parte, alguns desses ambientes de trabalho não eram tão saudáveis. Né? Se a gente parar para pensar mesmo, né, a tensão, isso já nem era mais real antes da pandemia, mas se você voltar um pouquinho atrás, o que era um escritório? Era um lugar todo enfumaçado, com as pessoas muito nervosas, né? Todo mundo ali à beira de um infarto. Né? Então, isso me apresenta esse ambiente de trabalho e eu não quero. Né? Então, eu acho que tem uma renegociação, mas ela é mais ampla do que a pandemia. Eu acho que eu já há muito tempo, eu escrevi um livro, acho que uns 30 anos atrás, chamado Fronteiras da Inteligência. E nesse livro, assim, eu acho que parte das coisas que me impressionava naquele livro era o fato de que os empregos iam acabar. Né?
O emprego ele é muito típico de um mundo onde você não tinha uma energia barata. Eu sei que está todo mundo reclamando da gasolina, tá? Mas o mundo tem energia barata hoje como nunca teve. Porque a energia antes era de um cavalo ou era do muque de uma pessoa, até coisas horrorosas como a escravidão, né? que consumiam a vida de uma pessoa. Enfim, então esse mundo do emprego ele é um mundo ainda muito desse padrão antigo, onde você tinha que ter um monte de funcionários remando uma empresa e a empresa ia para frente. Hoje a gente não só substitui com o robô, essas coisas todas, né, meio ficção científica, mas a gente substitui isso pelo fato de que você realmente não precisa da alavanca mecânica, né, ser de um músculo humano, né, em todos os sentidos metafóricos isso, cada vez menos musculatura, mas você precisa da inteligência do ser humano. E quando você precisa da inteligência do ser humano, aí o músculo ele não é único, a inteligência é única. Então está todo mundo empoderado de se empreender. Empreender o seu músculo vai sempre estar na medida se o seu músculo se você está nessa categoria ou naquela categoria, mas na inteligência não. Entra a criatividade, entra outras potências que individualizam muito cada um de nós. Então, se por um lado tem menos empregos, menos lugar para as musculaturas, eu acho que a defesa daquele que se empreende no mundo é que a sua inteligência é única e ela é valorizada. Veja que as redes sociais apontam essa sensação para todos nós, apesar de você não vai conseguir monetizar isso com facilidade, não é simples você monetizar o fato de que eu apareço na rede social, tecnicamente eu estou no palco do mundo. O mundo inteiro pode me ver. Realmente eu posso ligar para um amigo na França e dizer, olha eu ali na internet. E ele na França, ele me vê falando, atuando. Eu não consigo monetizar isso facilmente porque é um palco universal, mas que ninguém foi convidado para entrar. Porque você está no palco universal, mas ninguém entrou no teatro. Então você tem que chamar as pessoas para esse teatro. E no palco, você é o ator, você é aquele que vai trazer o seu Se Vira nos 30. Então somos todos assim, personagens do Se Vira nos 30 e tentando produzir esse valor daquilo que cada um de nós é capaz de oferecer. Eu acho assim que depende muito para as empresas que estão oferecendo produtos. Eu entendo que as pessoas queiram trabalhar com coisas que sejam nobres, né? Mas eu acho que assim existem demandas no mundo e as empresas elas não lideram essas, em parte elas interagem com essa demanda, elas estimulam essas demandas, né? Mas elas interagem com demandas. Então, enquanto houver demanda, enquanto o mundo oferecer propósitos, as empresas vão atrás desses propósitos do mundo, né? Até porque as empresas são investimentos. As empresas não são elas que fomentam a vida, né? Você cria um produto, mas você cria um produto porque você identifica um nicho de interesse em que as pessoas vão querer aquilo. Então, o propósito não está com as empresas, o propósito está com a vida. E as empresas tentam, muitas vezes, alimentar esses propósitos que são oferecidos pelas pessoas. Isso tira um pouco digamos, esse olhar assim, de uma cobrança das empresas de que elas se tornem nobres, né? De que elas estejam mais
né, ligadas com a vida num sentido mais nobre. Elas estão extremamente ligadas com a vida. Isso é uma das coisas interessantes das empresas, né? Parte da inteligência das empresas não é só a sua sagacidade em ganhar, né, dinheiro, etc. A sagacidade está na leitura desses propósitos da sociedade, no atendimento a esses propósitos que a sociedade dá. Claro que isso é tudo se interconecta, né? E muitas vezes as empresas também empurram, criam tendências, turbinam certos aspectos da humanidade, às vezes aspectos até que não são bacanas, né? Mas eu acho que para as empresas, no sentido mais, digamos assim, da responsabilidade que as empresas têm, é que eu acho que elas, quando elas estiverem, né, fazendo as suas escolhas, né, elas não podem fazer a escolha, há uma demanda, muitas vezes, das pessoas, mas quando elas estiverem com essa potência de fazerem as suas escolhas, então, assim como as pessoas da sociedade devem aprender a fazer suas demandas e ter os seus propósitos melhor encaixados com valores, com significados de vida mais profundos, o mesmo deve fazer a empresa. Então, acho que assim, não acho que ela lidera isso, mas ela é parte disso. Exato. Tem que se implicar no mundo. Se implicar no mundo, como o mundo tem que se implicar em si mesmo, né? Ninguém consegue fugir dessa... Eu sempre acredito e sou muito otimista, eu acho que o mundo vai para um lugar cada vez melhor. A gente pode ter intercorrências graves, como pandemias, aquecimentos globais que podem gerar custos e perdas e horrores sem fim, né? Mas essa é a grandeza de termos uma inteligência, né? Em algum momento há uma capacidade nossa objetiva de frear as nossas ignorâncias, né? E isso vale para as empresas e vale para o público. Então estamos nesse grande caldo de transformação e tudo mais. Eu vejo no mundo empresarial melhoras sensíveis nessa percepção de responsabilidade. Acho que o mundo, em geral, tem suas regressões, né? Mas são pontuais, elas são regressões. Se você vai olhar lá, o índice está cada vez mais impressionantemente mais favorável. As pessoas têm mais informação, as pessoas têm capacidade com a sua inteligência de tomar boas decisões. Quando a gente enxerga bolsões de ignorância muito grandes, não pense que eles apareceram agora. Eles só se tornaram visíveis agora. Eles sempre existiram e que a gente não cavava ali. Cavou, começa a sair, né? Esses bolsões ali sempre existiram e eles, quanto mais eles saírem à luz, mais eles vão ser contaminados pela inteligência e mais chance você tem de interagir e produzir um efeito transformador também ali naqueles bolsões abandonados. Mas tem muito bolsão abandonado aí ainda por aparecer. Nós, desde a Revolução Industrial, das transformações grandes que aconteceram no mundo no século XVIII, XIX, a gente ainda é parte de tudo isso, houve um avanço muito grande da construção do indivíduo. E nessa construção do indivíduo, o individualismo e tudo mais, eu acho que a nossa sociedade ela tem uma percepção de si, né? uma percepção do valor da vida, do valor da existência, né? Muito atrelado a si. Então, a gente tem, de novo, a gente tem, como na pandemia, a gente tem cada vez mais instituições, a sociedade é cada vez mais
informada, então a gente cuida, a gente tenta cuidar do idoso, daquele que deixou de ter emprego, a gente tenta cuidar da jovem, a gente tenta cuidar do gay, da minoria, né? Há uma preocupação que vai se tornando muito interessante, ela parece solidária. Eu não acho que ela é solidária, eu acho que ela é um crescimento da inteligência, da informação, do reconhecimento das responsabilidades de direitos que todos nós temos, né? Então tudo isso está crescendo maravilhosamente. Isso vai muito bem, obrigado. O mundo vai cada vez mais saber oferecer para as pessoas proteção aos seus direitos. Isso vai num caminho positivo. Tá? E o mundo é hoje, eu acho, melhor do que ele era ontem, anteontem, e é nesse quesito. Agora, nós temos um outro departamento que ele depende dessa plataforma cultural que a gente vive, que é o individualismo. É isso que é a grande liga da nossa sociedade, a nossa civilização. Então, nós somos colaborativos, mas somos colaborativos numa troca que é assim, o que você pode fazer para mim? Ok, aí se você pode fazer alguma coisa para mim, eu aceito fazer alguma coisa para você. Essa é uma dimensão talvez pequena, quando as pessoas só vivem disso, então elas perdem uma qualidade, porque como a vida não foi pensada para atender ao Newton, né? Essa é uma invenção muito moderna da relação que a gente tem com a vida. Então, em algum momento isso não encaixa com a própria existência. O ser humano, ao ganhar todos os direitos, os reconhecimentos tão importantes para o indivíduo, né, a gente também jogou ali com a água do banho o bebê. Que é a nossa relação, não existe nenhum propósito. Quando a gente fala de propósito, e eu adoro essa palavra, até o próximo livro que eu estou lançando, ele é sobre propósito, né? Mas o propósito não está em mim. Se você parar para buscar qual o seu propósito, você vai ficar muito confuso, porque não há um propósito inerente em mim. Se eu tivesse iniciado a minha vida, se a vida do Newton Bonder tivesse sido projetada por mim, pensada por mim, né, eu poderia imaginar que eu tivesse um propósito que me pertencesse. Não é o caso. Eu baixei aqui, você retirado de cena, tudo sem meu consentimento, né? Então, eu não posso ter, eu não sou o detentor desse propósito maior da minha própria existência. Então, se eu não souber costurar esse propósito que é externo a mim, né, com a minha existência, eu vou ter o problema que todos os seres humanos têm, que eu acho que é a fonte das nossas infelicidades, das nossas depressões, que você nunca vai conseguir fazer isso como indivíduo. Por isso que eu estava dizendo, é uma inovação cósmica, né? O fato de eu querer fazer uma gestão da minha individualidade com propósito. Por definição, a individualidade é desproporcionada, despropositada, né? Ela é despropositada pelas razões óbvias do que é o empreendimento da sua existência. Você quer reinventar isso, a humanidade quer reinventar isso, talvez haja uma possibilidade de fazer isso, tá? Mas você vai ter que gerar artificialmente alguma coisa para suprir, porque de fábrica seu propósito não é seu. Tudo que é assim, tipo assim, a gente hoje não é como eles eram antigamente, eu desconfio, tá? Porque eu acho que o ser humano continua querendo ser um bom ancestral, só que ele não tem a compreensão dessa ancestralidade que mudou.
Então as pessoas estão tentando proteger o seu neto, ganhar dinheiro para o neto. Tem gente tentando ganhar dinheiro para o bisneto. Né? Tem um olhar que é dessa sociedade de consumo, que ela tem características ancestrais. Mas ela de novo, ela está tentando produzir isso com valores da individualidade, sabe? Então, cada um pensando em si. Né? Eu acho que as pessoas continuam, por exemplo, fazendo, talvez até mais do que no passado, economia, poupança. Eu acho que o mundo hoje faz mais poupança do que no passado, sabe? Mas faz por razões equivocadas. Né? É uma poupança que não... Né, que antigamente, como você tinha a tribo, a poupança da tribo era coletiva, sempre era coletiva, e tudo nosso é individual, então eu tenho que pensar na minha poupança ancestral individual. Então, eu acho que esses valores amorosos humanos continuam, mas a gente fica cego por essa bolha cultural que a gente está imerso. Então, em algum momento a gente tem que se dar conta de que esses ativos particulares, eles acabam tendo menos valor do que os ativos coletivos. De certa maneira, você já tem isso. Os países mais bem-sucedidos do mundo, que aparecem no topo de todas as listas de qualidade, né? Eles são países que fazem isso, que voltaram a uma noção de coletivo. Você vê que a gente teve no século XX, no início do século XX, um desejo de revolução, né, socialista, etc., que queria trazer ali, por meios da economia, queria trazer, de alguma forma, novamente essa responsabilidade coletiva. Eu acho que nós não conseguimos viver sem essa responsabilidade coletiva. Né? O nosso propósito, como de todas as espécies, é coletivo. Nenhuma espécie tem um propósito individual. Eu acho que essa bolha que a gente está vivendo, ela tem mais uns 30, 40 anos no máximo. Né? Ela vai estar junto com os grandes momentos desafiantes do clima. Ela vai terminar, ela vai estourar com essa questão do clima e com essas realidades que parecem assim de ficção científica, mas elas já estão entrando nas planilhas das prefeituras e das empresas, né, do que vai ser invadido pelas águas, o que vai ser modificado. Então, tudo isso vai impactar profundamente esse futuro próximo. Não, a gente não vai conseguir cuidar do clima com uma plataforma de individualidade. Então, essa plataforma ela vai ter que cair. Ela é tão extensa, ela está tão ramificada, né? Tão ali já se enraizou de tal maneira na nossa consciência, que ela vai cair e vai fazer barulho na vida de todo mundo. Né? Mas ela é necessária porque, basicamente, a gente não consegue, com uma plataforma de individualidade, transformar o mundo nesse momento de forma a evitar alguns dos transtornos que vão bater na porta de todo mundo. Infelizmente, eu acho que não. Assim, é o que a gente está vendo. Nós já somos da geração em que, lá atrás, 20, 30 anos, a gente houve essa ladainha de que a gente poderia mudar, que vai mudar, que não sei o quê, e as coisas estão caminhando. Então, eu acho que a gente, de novo, tem uma visão positiva. Eu acho que a gente vai mudar, mas, infelizmente, a gente vai viver muitos rigores dessa incapacidade de ter articulado isso anteriormente. A gente não consegue, não é porque a gente é ruim, não. Não é porque a gente é malzinho, no passado todo mundo era bonzinho e todo mundo era capaz de solidariedade, que a gente não é capaz. A gente não consegue pensar assim, a gente não consegue se estruturar porque está muito, muito enraizado na nossa percepção. Então a gente nem enxerga essas coisas todas. Mas vamos acordar com o balde de água fria que vem por aí.